Olá, meu nome é Gil Libar e antes de qualquer coisa é uma honra estar aqui conversando hoje com vocês e tratar um pouco sobre a temática criatividade e comunicação autêntica. Mas antes disso tudo, antes da gente começar, existe um ponto de partida na minha própria jornada de autoconhecimento que eu gostaria de compartilhar com vocês. Durante todo o meu processo, eu descobri que a minha maior criptonita é a ansiedade. Quando eu tô nervosa, quando eu tô numa expectativa de ser aceita, de ser amada, e nesse caso aqui eu estou nessa expectativa, eu fico ansiosa. Esse é o sentimento que me vem, de ansiedade. E quando ele me invade, eu tenho uma tendência a tratar desse sentimento, eu fico querendo correr, eu fico querendo acelerar, e isso atrapalha muito a qualidade da minha comunicação com vocês. Então, já de cara, eu queria me deixar vulnerável nesse momento, dizendo que eu tô passando por isso e eu tenho um antídoto para me sentir um pouco melhor e queria convidar vocês para fazer esse processo comigo, para a gente poder começar a nossa travessia e a nossa jornada do mesmo ponto e juntos, juntas e juntas. Vamos lá. O exercício que eu faço para superar um pouco, para oscilar um pouco desse sentimento, é uma respiração super básica de 1 minuto que eu queria que vocês fizessem agora comigo. Eu queria que vocês focassem a respiração de vocês bem aqui embaixo, a respiração começar por aqui e que vocês puxassem botem a mão aqui embaixo, puxem a respiração e soltem suavemente pela boca. Olha só como é. Sente a barriga subir, a costela inflar, o peito encher e solta. Queria convidar vocês para fazer essa respiração por 1 minuto. Nesse 1 minuto, eu queria realmente que vocês sentissem o processo da respiração de vocês, invadindo cada partezinha do corpo. A gente é muito desconectado do nosso corpo. Nossas reações, a maior parte do tempo, são comandadas pela nossa mente. Elas são automáticas e comandadas pela nossa mente. E a nossa mente, culturalmente, aqui, ela está desassociada do nosso corpo. É como se a gente só sentisse que existe... É como se o corpo só carregasse esse cabeção que está obeso de tanta informação, de tanta coisa mental, de tanta rapidez, de tanta coisa, de tanto processo, de tanta agilidade, e a gente esquece esse corpinho aqui, que é onde todo o processo acontece. Então essa respiração é justamente para a gente dar um hello para o nosso corpo, para a gente trazer o nosso corpo para ação também, para a gente trazer o nosso corpo para o presente, em sintonia com a nossa mente e com os nossos sentimentos, que podem ter acometido a gente ao decorrer do dia, ao longo do dia. Então, vamos lá, vamos começar, vou contar 1 minutinho. Vamos lá, bota a mão aqui, embaixo na barriga, puxa a respiração lentamente. E solta. Faz isso com calma. Se algum sentimento invadir, acolhe esse sentimento durante esse processo. Repete a respiração novamente. Faça essa respiração de maneira contínua. A intenção dessa respiração é a gente acordar o nosso corpo, colocar o nosso corpo em sintonia com a nossa mente e em sintonia com as nossas emoções. Qual o intuito aqui com essa respiração? Diminuir o barulho que a nossa mente faz no nosso dia a dia e dar mais vazão para as emoções preencherem o nosso corpo a cada respiração que a gente dá. Por que que isso é importante? Isso conecta a gente com o momento presente, isso conecta a gente com o aqui, com o agora. E uma das coisas mais importantes é a gente estar vivo no momento presente. Ainda mais se a gente quer trabalhar com criatividade, com comunicação autêntica. A presença, o estado de presença é muito importante, porque é esse estado que dialoga com a tua emoção. E ainda tem uma outra coisa muito importante,
Essa respiração deixa a gente vivo e atento ao momento presente. E a atenção é o maior presente que a gente pode dar para uma pessoa. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso processo, vamos começar o nosso bate-papo, já logo com esse primeiro exercício. Queria saber como vocês se sentiram, se vocês puderem compartilhar. Então, muito obrigada e vamos lá. Quem sou eu, então? Quem é essa pessoa com essa camisa rosa, azul bebê, com piercing, com óculos, com cabelo cacheado? Quem é? Quem é Gil Libar? Eu confesso que eu tenho uma dificuldade imensa de vir até aqui e me apresentar pelo que eu faço. É muito difícil para mim falar me descrever a partir do que eu faço. Eu prefiro me descrever de outra maneira, mas eu vou seguir um protocolo aqui nesse momento. Os últimos anos da minha vida eu venho atuando no campo de produção. Já trabalhei em produção executiva, produção de show, produção de eventos e na última década eu me especializei muito na produção de conteúdo, principalmente na produção do conteúdo estratégico do trabalho do meu pai, que é o palhaço Márcio Libar. Nesse caso, meu pai é o meu maior case. Eu fui uma intraempreendedora da carreira dele. Vocês todas aqui são empreendedoras, eu fui uma intraempreendedora. Aquilo tudo já existia, aquele conteúdo já existia e o meu papel era como pegar esse conteúdo, distribuí-lo de maneira criativa e estratégica para que a gente conseguisse conquistar outros segmentos de mercado, outros tipos de persona que não só do mundo da arte. Por ele ser ator e palhaço, esse era o meu grande desafio. E nos últimos 10 anos, eu venho fazendo isso de maneira consistente, testando diversos produtos. E nos últimos 5 anos, eu fiquei muito perto de lançar a marca e a empresa 5, que tem uma metodologia própria chamada S5P, Sistema 5 Pilares de Excelência em Performance. E essa empresa é uma empresa especialista em protocolos de treinamento de habilidade mental e emocional. Então, a mesma coisa que eu fiz ao longo desses 10 anos com meu pai, eu pude fazer com essa empresa, que o meu pai também é sócio. Então, nos últimos anos, produzir conteúdo estratégico e estudar seres humanos fez muita parte da minha vida, dos meus protocolos de criação, dos meus protocolos de entrega. E quando eu vi, isso acabou virando uma paixão, uma causa, falar com as pessoas, falar com os indivíduos, ajudá-los a alcançar uma comunicação mais autêntica, se aceitarem melhor. O trabalho do meu pai todo parte de uma filosofia que é: jamais serás quem tu não és. E isso é muito interessante. Então, todo o nosso processo, todos os nossos conteúdos são para dar essa mensagem, avisar: ei, você não vai ser quem você não é. Aceita quem você é. Isso desmembra na minha comunidade que eu montei em 2015, chamada Aceita Idiota, que é uma comunidade com quase 10 mil membros, que tem o intuito de disseminar essa filosofia da autoaceitação, da autogenerosidade. Eu acredito muito que a aceitação é o primeiro portal para uma jornada de autoconhecimento consistente, uma jornada de autoconhecimento que vai além da força de vontade, uma jornada de autoconhecimento que a gente se apaixone por quem a gente é e por quem a gente pode vir a se tornar. Então, o nosso compromisso aqui na Artec, que é o nome da nossa empresa, Academia de Arte e Tecnologia Humana, é impactar e causar transformação nos indivíduos através da arte e levando a mensagem da aceitação, da autonomia e da autenticidade. Então, espero com o meu conteúdo, falando aqui com vocês, que a gente possa atingir um pouquinho, a gente tem pouco tempo, mas eu acho que a gente pode degustar um pouco dessa nossa teoria, dessa nossa trajetória aqui juntas hoje. Então, essa é a minha primeira apresentação. A segunda sou Gil, eu sou o tipo de pessoa que acredita que o mundo encantado existe. E eu tenho essa verve com o mundo encantado, essa crença tão forte comigo. Não é porque eu encontrei meu pai no Orkut há 15 anos atrás,
nem mesmo por causa do Mickey Mouse ter sido meu primeiro chefe na Disney, mas é porque eu sempre acreditei que eu era capaz de construir uma realidade favorável para mim, criar um mundo. A criatividade sempre foi muito presente na minha educação, a criatividade e o esporte, mas mesmo assim, então eu criava mundos, ficava criando mundos o tempo todo, e eu sempre acreditei que era possível criar uma nova realidade. Quando eu fui trabalhar na Disney, isso se acentuou muito mais. Quando eu conheci o meu pai, isso se acentuou muito, essa crença se fortaleceu muito mais. Quanto mais eu me entregava na jornada de autoconhecimento, mais eu acreditava nisso. Então, meu pai fala muito isso no início do trabalho dele. No início era o verbo e dele se fez carne. Isso é muito importante, essa passagem da Gênesis, da Bíblia, porque tudo que a gente diz que a gente quer, a gente consegue chegar lá e a gente consegue fazer. Porque quando a gente comunica de maneira autêntica, poderosa, emocionada, essa comunicação autêntica faz um vínculo com a tua emoção, o universo entende. Então, eu gosto mais dessa apresentação do que das minhas crenças, dos meus valores, do que dizer o que eu faço, porque muito mais do que ser alguém ou ser a Gil Libar, empreendedora, criativa, que trabalha com comunicação, eu gosto de estar no aqui, no agora, presente, atenta a vocês, para poder passar o máximo que eu posso do meu conteúdo. Então vamos lá, sobre autenticidade e criatividade. Dentro da perspectiva do meu trabalho, e nesses últimos 10 anos acompanhando de perto o trabalho do meu pai, vendo mais de 5.000 pessoas transformando os seus comportamentos e a sua vida no momento que elas se aceitam, que elas aceitam quem elas são, isso foi me instigando muito a nossa pesquisa aqui dentro de casa, os momentos em que a gente fala sobre essa temática. Então, a gente tem chegado a uma linha de raciocínio que eu vou compartilhar aqui para vocês. Criatividade é um ato de coragem. E engraçado, porque a criatividade é aquilo que deveria ser o mais natural em nós, mais incrível, assim como é numa criança. Né? Uma criança, ela é criativa por natureza, porque ela está descobrindo, ela tá aberta, ela está presente, então ela está ali cultivando o ato criativo ao criar o universo dela o tempo todo. Então, assim, o que acontece com a gente que a gente perde essa naturalidade que vem intrínseco em nós como indivíduos, crianças, né? Quando a gente vai virando adulto, a gente começa, ainda criança, a gente começa a ser tolhido nas nossas expressões. A gente vai lá na sala, mostra uma dancinha e aí você meio que... Tem pais que dão uma tolhida na criança. Vai pra cá, vai pro quarto, para com isso. Desce do palco, menina. Eu ouvia desce do palco, menina. Na hora que eu tava lá expressando, cantando, dançando, e desce do palco, menina. Buf. Tolhida. Aí depois a gente vai crescendo mais, a gente vai se preocupando com a opinião que o outro tem da gente. E a gente vai tentando se enquadrar socialmente e culturalmente. Isso a gente vai se tornando limitado. O que é um processo abundante e natural em nós, tudo isso, esses momentos que a gente é tolhido, nos momentos que a gente vai tentando se enquadrar, no momento em que a gente vai se limitando para pertencer, a gente vai pegando nossa criatividade e vai fazendo assim, ó. Um campo que é tão amplo, a gente vai fazendo assim, com esse campo. Minando, passa a ser aquela terra que não dá mais para o plantio. Então a gente perde uma ferramenta muito importante que está extremamente conectada com a nossa liberdade. Quanto mais a gente diminui nosso campo criativo, menos a gente é livre. Livre para quê? Livre para ser quem a gente realmente é. Então hoje, quando você escolhe como adulto investir na sua criatividade,
tu estás investindo na tua liberdade, na liberdade de ser quem você realmente é e não aquilo que querem que você seja. Então, essa é uma linha bem básica do nosso trabalho. E quando a gente diz que é um ato de coragem, a criatividade é um ato de coragem, é porque quando você faz esse pacto com a criatividade, de retomá-la para você, de pegar aquilo que foi roubado para você de volta, você tem que fazer um pacto de aceitação com as suas imperfeições. Aceitar que você vai se tornar um inadequado sob a ótica e o ponto de vista de muitas pessoas. Então, é nesse momento que você quer realmente tomar isso de volta para ti, você vai ter que fazer um pacto com a aceitação. Aceitar quem você é, aceitar o seu justo tamanho, aceitar as suas imperfeições da mesma maneira que você precisa ter a coragem de aceitar os teus pontos fortes, porque a gente também cresceu numa cultura do qual a gente não enxerga aquilo que a gente é bom. A gente não sabe validar o que a gente é bom. A gente não tem olhos para isso. A gente tem olhos para uma escassez. Nosso olho olha a escassez. O nosso olho olha o que é falta. O nosso olho olha, eu não sou tão boa nisso quanto a fulana. A gente está sempre se comparando. A gente está sempre achando que não está preparado para aquele momento. Então, assim, isso é uma grande lição que eu aprendi com meu pai, que é palhaço. E aceitar o erro, aceitar a vulnerabilidade que a inadequação e o erro te expõem. É muito complicado aceitar generosamente essa vulnerabilidade sem perder a autoconfiança, né? E justamente ao contrário, quando você acolhe essa vulnerabilidade é quando você realmente está fortalecendo a sua autoconfiança. Quando você está vulnerável no momento presente, você tá aceitando que você pode errar, você tá aceitando que você pode não dar conta, e isso é um pacto muito grande com a inovação e com a criatividade, porque se a gente quer ser criativo, se a gente quer ser inovador, a gente tem que eliminar esse medo do erro e o medo da inadequação e o medo do que vão pensar de nós. Então isso é muito importante isso, porque esse pacto com a aceitação é abrir as portas para a vulnerabilidade de ser quem você é. E é aí que mora o seu poder. É aí que mora o seu poder. Seu poder mora na sua autenticidade. Meu poder mora em coisas que eu achava que eu era inadequada, até em coisas de beleza que eu queria esconder, mas que hoje eu olho para mim e eu achava que esse nariz era demais, e hoje eu olho para mim e me olho com autoconfiança e vejo que isso é um traço forte da minha beleza, da minha personalidade, da minha beleza como mulher negra. Então eu acho aceitar e acolher isso, ter esse aprendizado muito importante, mas isso é uma jornada. Essa jornada, a aceitação é a primeira porta de entrada. Eu gosto de dizer que a aceitação é esse portal encantado que te conecta para uma jornada de autoconhecimento mais profunda, mais perene, onde o buraco realmente é mais embaixo. Então passem esse portal da aceitação, porque essa coragem que a gente está tratando aqui é justamente essa, a coragem de ser imperfeito, a coragem de falhar. Uma pessoa autêntica e criativa, muitas vezes, ela é vista como um inadequado pelo olhar das outras pessoas. E ela é julgada mesmo, porque a criatividade leva ela a lugares incomuns, a lugares fora da caixinha da sociedade, fora do modus operandi que a sociedade acha que a gente deve seguir. Eu estou falando aqui para uma plateia de criativos, eu estou falando aqui para uma plateia de comunicadores. Eu sei que vocês estão entendendo o que eu estou falando, porque em algum momento da vida vocês tiveram que tomar a decisão de que o emprego de vocês e que a sobrevivência de vocês estava atrelada à criatividade de vocês, à comunicação de vocês e o poder empreendedor de cada um de vocês. Então eu tenho certeza que vocês estão entendendo o que eu estou tentando comunicar aqui para vocês. Eu tenho um exemplo muito clássico na minha vida. Quando eu larguei a faculdade de hotelaria,
com o incentivo do meu pai, óbvio, eu fui chamada de louca por muitos amigos. E principalmente pela minha Dina que me criou, que assim, mas o que você vai fazer da vida se você não vai se formar numa faculdade? E eu justamente fazia uma faculdade que eu não amava, que eu não tinha nenhuma empatia por aquela atividade. A única coisa que eu tinha empatia na faculdade de hotelaria era trabalhar com alimentos e bebidas e conversar com o público no bar do hotel 5 estrelas que eu trabalhava. O meu poder estava na comunicação, mas eu fiz uma escolha na minha vida em ingressar numa faculdade sem saber quem eu sou, sem me aceitar, sem saber quais eram as minhas paixões, sem saber o que eu realmente, quais eram os meus pontos fortes, quais eram as minhas habilidades, qual era o meu sonho. E isso é a base de uma tomada de decisão. A base da tomada de uma decisão, anota aí, é descobrir cada vez mais quem você é. Validar cada vez mais os seus sonhos, entender quais são os seus talentos, mapear os seus valores. É isso que vai recheando a nossa caixinha aqui, ó, de autoconfiança, de autoridade, de autonomia, de integralidade. Isso que vai formando o nosso ser. E isso foi muito importante para mim, porque foi onde essa liberdade dessa tomada de decisão dura fez com que eu abrisse as rotas para viver e experimentar diversas coisas que eu podia amar, diversas funções, diversas atividades. Quando eu saí da faculdade de hotelaria, eu fiz cursos incríveis de produção cultural, eu fiz cursos de engenharia de som, porque eu adoro música, eu fiz curso de teatro, eu fiz curso de empreendedorismo criativo, eu fiz vários cursos que foram alimentando os meus talentos, que foi alimentando e me mostrando qual era a minha vocação, que é comunicar, que é estar aqui, que é criar impacto, que é ser criativa. Eu não sabia disso, quando eu aprendi isso na escola. Então, nesse momento, para a gente finalizar esse bloco, o que eu queria chamar para vocês aqui, nesse momento de reflexão, que eu sempre vou tentar dar um insight e um momento de reflexão e um convite para vocês virem comigo, quem aqui que está me ouvindo já se sentiu inadequado no momento de tomar uma decisão importante na vida? Eu tenho certeza que a maioria de vocês, se sentiu inadequado. E ao se sentir inadequado para tomar essa decisão, recuou a sua decisão. Ou teve coragem de ir além. Então eu queria fazer um convite para vocês resgatarem esse momento. Lembrar do momento em que vocês tiveram que tomar uma decisão difícil na vida de vocês. O que foi valioso no momento em que você tomou aquela decisão? Foi valioso tua família? Foi valioso tua liberdade? Tenta achar os valores importantes que fizeram você tomar essa decisão. Importa esses valores agora para você. Que valores faltaram? Que valores estavam ausentes no momento em que você teve que tomar essa decisão? Lembra desses valores também. Pode até anotar num papel. 3 valores que estavam presentes na tua tomada de decisão que mudou a sua vida. 3 valores que estavam ausentes no momento em que você tomou essa decisão. Com certeza, enquanto você está resgatando esses valores, que você está entrando em contato com esses valores, o teu corpo está reagindo. Ele deve estar mais quente, ele deve estar suando, às vezes a orelha fica quente. Sabe o que é isso? É uma emoção te invadindo sem pedir licença para entrar. Geralmente uma emoção começa pelo corpo muito antes de chegar na tua mente. E como a gente anda desintegralizado, a gente tem a nossa mente separada do nosso corpo, a gente não presta atenção nesse diálogo interno que é feito pelas nossas emoções. Nossas emoções são um radar de sobrevivência. Nossas emoções, elas miram os nossos valores. As nossas emoções dão dica das nossas necessidades.
Então a gente precisa ter um resgate com as nossas emoções. Então se nesse momento você está sentindo esse corpo pulsar, no momento em que você está resgatando esses valores na hora de uma tomada de decisão na sua vida, acolhe esse sentimento. Tenta entender que sentimento é esse. É felicidade, é tristeza, é raiva. E mesmo que seja uma emoção desagradável, acolha generosamente essa emoção. A gente precisa aprender a acolher as emoções desagradáveis da mesma maneira que a gente acolhe as emoções agradáveis. Isso vai ajudar muito a gente na maneira que a gente se comunica com o outro e com o mundo. E tudo que a gente precisa no momento em que a gente vai tomar uma decisão, senhoras e senhores, é que a gente se sinta seguro sendo quem a gente é. E que a gente seja generoso e tenha autocompaixão nesse momento. E isso tudo começa com o cultivo da aceitação de ser quem você realmente é. Então, gente, o que impede da gente ter essa coragem de ser quem a gente realmente é, de ter essa coragem de acolher a nossa imperfeição, que impede da gente assumir um pacto com a nossa inadequação? Talvez a gente possa chamar um acordo de paz com a nossa inadequação. Da mesma maneira que a gente tem que assinar um acordo de paz com o aleatório, que a gente não tem domínio, porque o universo tem essa coisa do aleatório que uma hora chega, invade, derruba tudo, a gente deveria fazer um acordo de paz com a nossa inadequação. Mas o que impede a gente? Qual é o grande monstro que mata essa coragem, que mina essa coragem? A vergonha. A vergonha é esse monstro enorme que impede da gente ser quem a gente realmente é. A vergonha, ela está associada aos nossos medos. Que medos são esses? O medo do que vão pensar de você. O medo da gente não pertencer. O medo de não ser amado. O medo de não ser aceito num ambiente. Então a gente está o tempo todo sendo regido por esses medos. Isso afasta demais a nossa autenticidade. Isso deixa a gente assertivo, enquadrado dentro de um modus operandi, enquadrado dentro de uma sociedade, enquadrado dentro de uma expectativa. Então você passa a ver o mundo com a lente e a ótica do medo. Então assim, a gente está o tempo todo abrindo mão de ser quem a gente é por causa dos medos. Medo de viver uma vida mais autêntica, medo de viver dos nossos sonhos. E isso é, no momento que a gente toma essa decisão de viver a vida regida por essa ótica, a gente tá tomando uma decisão de virar um hiper entregador, um super compensador, e não importa se eu estou feliz, não importa o meu bem-estar, eu tenho que, é como você passasse a ser regido pelo eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser uma super heroína, eu tenho que ser uma super mulher, eu tenho que ser uma super mãe, eu tenho que. E aí todas essas coisas vão sendo coladas em você como tatuagem. E você deixa o seu eu lá no cantinho. Você passa para frente o teu ego. Quem responde ao medo é o ego. Enquanto o ego vai ficando forte, com mais voz, com mais autoridade, o eu fica totalmente sem autonomia. E é o eu que a gente precisa fortalecer. É no eu que estão os nossos poderes mágicos. Então a gente precisa diminuir o volume do medo. Eu não estou falando que esses medos vão deixar de existir, mas a gente vai aprender a lidar melhor com cada um deles. Por exemplo, tem um dado muito importante. A gente morre de medo de não pertencer, de não ser amado, de não ser aceito. O nosso cérebro funciona de uma maneira muito organizada em relação a isso. Por muito tempo o medo foi importante, porque era ele que nos mantinha vivo.
numa savana, é porque o medo do perigo chegar e a gente tem que lutar com aquele perigo. Então, o nosso cérebro mais primitivo, que é o nosso cérebro automático, ele é regido pela ótica do medo. Então, assim, e é muito louco, porque o nosso cérebro, ele processa a dor da rejeição, que é uma dor muito forte, na mesma camada, na mesma área da dor física, de uma fratura exposta, de uma torção no joelho. Então, assim, a gente dói, a dor de uma rejeição, ela é tão forte quanto uma dor física. Então, o cérebro tende a toda hora alertar: perigo, 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 perigo. Então, o nosso comportamento e reação automática, ela está sintonizada com esse perigo e com esse medo o tempo todo. Então, assim, a gente precisa afastar o perigo e a dor da rejeição, porque ao mesmo tempo nós somos seres sociais. Somos seres que precisam o tempo todo buscar uma conexão. E não é qualquer conexão. A gente precisa buscar uma conexão empática, uma conexão forte, porque é essa conexão que vai criar um ambiente seguro. Um ambiente seguro tem um fator importantíssimo dentro dele. Dentro de um ambiente seguro é possível cultivar e germinar o fator confiança. Então, o nome do jogo é justamente esse. Como a gente diminui os medos e como a gente acende o nosso cérebro regido pelo nosso sistema de conexão. E não o nosso cérebro primitivo, que é regido pelo nosso sistema de ameaça. Aqui no sistema de conexão, que ele é mais frontal, a vida é regida pela conexão. A gente tem uma ótica para os valores, para o que é valioso para a gente. Então, nossa tomada de decisão se aproxima mais dos nossos valores do que uma tomada de decisão feita pelo nosso sistema de ameaça mirando nos medos. Isso é muito mais poderoso, porque quando você consegue fazer essa troca, você está tomando decisões mais sábias na sua vida, mais alinhadas com quem você realmente é, e não alinhada com a expectativa que o outro tem sobre você. Então, a gente, justamente por isso, justamente nesse sentido da gente precisar conectar para criar ambientes que a gente se sinta seguro através da nossa conexão, que a gente precisa cultivar a nossa autoconfiança. É justamente esse o segredo. A gente precisa diminuir o volume daqui do medo. E qual é a melhor forma da gente fazer isso? Para a gente conectar de maneira autêntica, para a gente poder conectar mirando nos nossos valores, para que a nossa comunicação esteja alinhada com o que a gente está sentindo no momento presente e não com o que a gente está tendo receio de. O que a gente precisa fazer? A gente precisa entender e escutar um pouco mais as nossas emoções, porque é justamente as nossas emoções que vão nos conduzir, tirar o jogo daqui do automático e levar aqui para o executivo. A gente precisa dar ouvido ao que a gente está sentindo. E a gente só consegue ter essa segurança quando a gente se aceita. Porque quando a gente aceita a si, e a gente já está de um indivíduo mais integral entre mente e corpo, a gente consegue expressar o nosso sentimento. A gente não fica com medo de mostrar o que a gente está sentindo. Porque as nossas emoções foram muito maltratadas. A gente dificilmente tem coragem de expressar realmente como a gente está sentindo. A gente tem vergonha. A gente tem vergonha das emoções. E quando a gente mata as nossas emoções, no sentido de jogá-la para debaixo do tapete, não querer dizer para o outro como a gente está realmente se sentindo, a gente não está se expressando de maneira autêntica e nem integral. Então, quando a gente não se expressa de maneira autêntica, a gente dificilmente vai estar sendo criativo. A comunicação autêntica, que é essa comunicação alinhada com as nossas emoções, com os nossos valores e necessidades, é o músculo da criatividade.
Porque é essa comunicação que vai te dar confiança no dia a dia. Quanto mais autêntico você for na sua expressão, mais autoconfiante você é. Quanto mais autoconfiante você for, mais criativo você consegue ser. Porque você está livre, porque você tem mais liberdade, você está mais afastado do que os outros vão pensar de você e você está com mais autonomia, com mais coragem de ser quem você é. Então o segredo e a fórmula mágica para mim, criando um bom resumo disso tudo, é a gente num primeiro passo precisa aceitar quem a gente é, aceitar os nossos defeitos, as nossas fragilidades, a nossa história, a nossa trajetória. A gente precisa acolher com generosidade todo esse percurso e com muita autocompaixão, do tipo, arrasou, todo mundo que tá aqui já fez isso, merece se autocongratular, se dar parabéns, você chegou até aqui. No momento em que você se aceitar, você precisa acolher as suas emoções. Acolher as suas emoções de maneira generosa também, mesmo que sejam emoções desagradáveis. Principalmente as desagradáveis. Por exemplo, a tristeza. A tristeza, ela é uma emoção desagradável, mas ela é uma emoção muito positiva, que ela diz para você que você precisa ficar só e se conectar com você mesmo. Se você tenta passar à frente da tristeza e superar a tristeza ou botá-la para debaixo do tapete, você não escuta o que é isso que o teu corpo está querendo te dizer. Esse momento de solidão que você precisa passar e ficar triste, e realmente ficar triste. Então, quem é você? Aceitar suas emoções, para que a gente possa, a partir disso, se expressar com o mundo, comunicar com o mundo, uma comunicação autêntica e integral, onde você vai comunicar como você se sente, onde você vai comunicar suas necessidades, sem medo de estar se expondo, sem medo de estar se revelando. É justamente jogar ao lado dessa vulnerabilidade que vai te dar a potência criativa que você deseja. Esse é o segredo. Porque aí você está sendo você, não seu ego. E aí o ego não vai embora não, ele tá lá, mas ele tá com a voz, BPM tá baixinho. Ele tá quase não dá para escutar ele. Tem horas que o ego vai inflar, mas aí a gente, equilibra, oscila, traz o eu para perto, abaixa de novo o volume do ego. A melhor maneira de abaixar o volume do ego é a escuta. A comunicação autêntica, ela tem escuta. Então você consegue escutar o outro, você consegue acolher o outro. No momento em que você faz isso por você, você consegue acolher o outro também. Isso é o que eu queria dizer para vocês aqui. Que a gente precisa aceitar quem a gente é, acolher generosamente as nossas emoções, para que a gente possa se comunicar de uma maneira autêntica com o mundo, com o universo, com o outro, validando não só quem nós somos, mas principalmente as nossas emoções e o que a gente está sentindo naquele momento. Isso é libertador, o nome disso é liberdade. É isso que vai te dar autonomia e coragem para encarar a jornada do empreendedorismo. Esse é o meu recado e eu queria terminar a nossa aula com mais uma intervenção, que é um exercício chamado Quem Sou Eu?, que me ajudou muito nessa trajetória, porque é escrito, e a escrita, quando você põe no papel, você está tirando coisas que estão no inconsciente, que a escrita é uma atividade artística, de expressão, você está trazendo tudo aquilo que está no inconsciente e trazendo para o papel. E no momento que você traz para o papel, vira realidade. Então você está construindo uma realidade. Então esse exercício do Quem Sou Eu, para a gente finalizar, se você tivesse que se descrever quem você é para alguém de total confiança sua, sem querer esconder nada, sem querer florear nada, seja falar sobre as suas limitações, seja falar sobre as suas potências, sobre o que aconteceu na sua vida, o que você diria nessa carta?
Então eu queria finalizar o meu papo aqui com vocês, fazendo esse convite para essa redação. Quem sou eu? Esse é o ponto de partida. Vamos? Muito obrigada por vocês terem me escutado até aqui. Foi uma honra dividir e compartilhar esse conteúdo com vocês.